E aí pessoal, nós somos do Cristianismo em Foco, eu sou o Mário. Sou o Bruno. A gente está aqui com o Helder Cardim, ele é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, ele é membro da equipe pastoral da Igreja Batista Nova Aliança em Ribeirão, São Paulo, e ele acabou de pregar para a gente aqui na igreja algumas características, falar um pouco sobre a vida peregrina, a vida do cristão que está resistindo aos apelos do mundo e algumas outras coisas. Então, Helder, boa tarde, para o almoço. Você falou um pouco sobre viver uma vida peregrina, eu gostei bastante dessa frase, ela sintetizou legal, gravou para mim. Fala um pouco para nós sobre as características de uma vida peregrina, ao seu ver, hoje. Legal aí, pessoal do Cristianismo em Foco. Eu vejo, Mário, que nós já temos de tudo para viver uma vida peregrina. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, Paulo fala que nós já fomos desarraigados desse mundo perverso. O próprio Paulo vai falar em Colossenses 1 que ele nos transportou do império das trevas, parece meio tipo Star Wars, assim, me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, eu já fui desconectado desse mundo, em termos daquilo que o mundo atribui como sentido, subsistência, aquilo que alimenta as pessoas, o sistema satânico, digamos assim. Então eu já não tenho mais conexão com isso, porque eu fui transportado, eu já ganhei uma nova mente, eu tenho a mente de Cristo, eu já tenho a garantia da vida eterna, né? Então todo cristão já tem tudo em potencial para viver uma vida peregrina, porque ele já foi desconectado desse mundo, ele não será condenado eternamente, ele terá uma vida eterna com Deus. Uma segunda questão que a gente precisa desenvolver é a tensão que existe, especialmente no Novo Testamento, entre o já e o ainda não. O já, nós já fomos salvos, nós já fomos redimidos, nós já temos a vida eterna garantida a nós, mas nós ainda não desfrutamos de todas essas coisas. Elas estão garantidas lá na frente, mas eu ainda não desfruto delas plenamente aqui. Mas é por isso que Deus nos selou com o seu Santo Espírito. O Santo Espírito da promessa, para que no dia da redenção futura e plena, como Paulo fala Efésios 1, Efésios 4, Romanos capítulo 8, o selo do Espírito garantirá que eu aproveitarei de tudo isso. Tá? Então essa é uma tensão. O terceiro aspecto que a gente precisa fundamentar. Por causa da minha posição em Cristo, por causa da tensão do já e ainda não, eu sou desafiado hoje a viver pela fé, 2 Coríntios capítulo 5, uma fé que não lida com as coisas que nós apalpamos, as coisas que nós, estritamente do ponto de vista humano, conforme as categorias humanas, conseguimos definir. Tá? Mas pela fé eu creio que aquilo que me está prometido, já está garantido, eu posso, ainda que minimamente, viver hoje. Eu posso desfrutar hoje, pela fé, dessas coisas. Exemplo, João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Nós teremos a eternidade para desfrutar do conhecimento de Deus. Só que eu sou desafiado hoje a já conhecer a Deus. Então, cada vez que eu conheço a Deus hoje, ou me dedico mais ao conhecimento de Deus, eu já estou desfrutando, ainda que minimamente, do que me aguarda lá. Ou seja, eu estou cultivando uma mentalidade de que esse tempo de vida é curto, mas eu quero aproveitá-lo sob a ótica daquele aspecto completo que me aguarda lá na frente. Então a vida peregrina, ela me faz olhar para as coisas do dia a dia, da minha vida, como tendo sentido e valor eterno, em Cristo. A vida peregrina, porque eu já fui desenraizado, então ela deve me levar a uma mortificação do pecado. Eu já fui desenraizado desse mundo perverso. Eu já não tenho mais conexão com uma vida de pecado lá atrás. Então, cada vez que eu luto contra o meu pecado, eu costumo dizer que o pecado é como uma âncora na vida cristã. Ele impede de você avançar. Né? Então, cada vez que eu luto contra o pecado, eu estou entendendo que os prazeres desse mundo, as satisfações que ele me oferece, não são suficientes por
causa do eterno peso de glória que me aguarda. Então, quando eu luto contra o pecado, quando eu cultivo a minha intimidade com Deus, quando eu entendo que a razão última da minha vida não é o meu trabalho, não é nem a minha família. A razão última da minha vida no tempo presente não é a minha família. Tá? É o Deus que dá sentido à minha família. É o Deus que dá sentido ao meu trabalho. É o Deus que dá sentido ao meu lazer. Então, em grande medida, a vida peregrina é viver uma vida teocêntrica que entende cada expressão, cada oportunidade, cada atividade da vida sob uma ótica divina. E não é o do carpe diem. O trocadilho que eu faço, eu inverto. É o carpe é eterno. Então, como os valores da eternidade dão um novo sentido ao meu trabalho, à minha família? Porque a razão última da minha vida é com Deus. Certa vez um dos puritanos, se eu não me engano, Thomas Manton, ele escrevendo para o seu filho na faculdade, ele disse: filho, não se esqueça, você pertence a Deus e se voltará para Deus. Não é a faculdade, não é o trabalho, não é isso, não é aquilo. É Deus, a razão última das nossas vidas. E se nós nos lembrarmos que Cristo morreu e ressuscitou, rasgando o véu do santuário para que tenhamos livre acesso a Deus. Então, vida peregrina é saber que o fim último das nossas vidas é Deus. Gozá-lo, o usufruir da vida com Ele. Né? Essa é a nossa satisfação. E tem vários outros aspectos, né, de uma vida peregrina. É quando eu não olho para as coisas com uma finalidade nelas mesmas. Então, eu não entrego um relatório para o meu chefe, como Paulo diz, porque não é ao meu chefe que eu estou primeiramente servindo, é a Cristo Jesus. É quando eu administro o meu tempo, não simplesmente para jogá-lo fora ou para a minha própria satisfação, mas até cuidando do meu corpo, que foi uma responsabilidade que Deus me deu. Então, é ganhar uma percepção de que a vida não acaba com a morte. Eu até falei um pouquinho, né? A morte não é o ponto final da existência humana. A morte, a reticência, ela continua. A morte não é o apagar das luzes ou fechar das cortinas, é o descortinar de um novo palco, de uma nova realidade. Isso é vida peregrina. Então eu não olho para a morte como o fim de todas as coisas, eu não me desespero. Isso não quer dizer que eu queira enfrentar a morte. Nós somos seres humanos. Mas eu não tenho medo dos efeitos da morte. Não tenho medo do que me aguarda depois dela. Porque eu sei que isso daqui é um pedaço do grande que me aguarda lá na frente da eternidade. Só para fechar, um pedagogo cristão, moraviano, República Tcheca, século 16 para o 17, João Amos Comênios, ele disse o seguinte: o propósito principal da vida no tempo presente é preparar-nos convenientemente para a vida futura. Ou seja, como é que eu levo a minha vida hoje de tal forma a ter repercussões e implicações eternas? Então, de que maneira eu me valho dos valores eternos para levar uma vida no tempo presente, enfatizando a consciência que eu tenho do que me aguarda no futuro? Acho que tem várias outras implicações. Os puritanos, para mim, são um bom exemplo dessa vida peregrina, né? de que não é o fim na coisa em si. Umas questões práticas aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Helder. Valeu. Deus te abençoe. Valeu, camarada. Até mais. Voltaremos com mais vídeos. Um abraço, curte a página, segue a gente e Deus abençoe.